Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pela Universidade Paulista, a Unip, em parceria com o curso e Colégio Objetivo. Hoje o nosso tema é traumas ortopédicos em idosos. É aquela história, né? Você tem um idoso em casa e quando menos se dá conta, esse idoso cai. E aí, o que fazer com isso? E para falar sobre este assunto, esse tema tão relevante nos nossos dias, nós convidamos o professor do curso de pós-graduação em biomecânica da Unip, o professor Fábio Rodrigues José. Fábio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer falar com você. Olá, Malu, tudo bem? Olá a todos, né, que nos ouvem nesse momento. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você e dizer que o prazer é todo meu, né? Sempre que a gente se encontra, saem ótimas discussões e você, como moderador, é uma pessoa sensacional. Eu confesso que eu fico até feliz quando eu recebo o convite de estar aqui com você. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Isso mesmo, é porque é uma conversa, né? Na verdade, é uma entrevista, é uma conversa onde a gente traz luz sobre o assunto, né, Fábio? Porque se você pensar a queda, às vezes o tombo, a queda de um idoso é assim, é um tapete que está ali, ele tropeça no tapete, é uma água que ele escorrega, às vezes assim, e não só no idoso, né, mas assim, de um modo geral, os tombos, né, eles acontecem de uma maneira, se eu puder usar a expressão, de uma maneira tão boba, né, quando a gente vê a pessoa já caiu e no caso do idoso a preocupação é ainda maior. Então eu queria que você começasse relatando para a gente assim, quais são os tipos de doenças que são decorrentes dessas fraturas ortopédicas que acontecem com os idosos? Malu, eu vou começar contextualizando rapidamente, né, com uma curiosidade. Há cerca de 3 meses atrás, eu tive um problema na minha família em relação a isso, né? Eu tenho uma avó viva e ela caiu em casa, fraturou o fêmur, né? E por sorte, o companheiro dela a acolheu, chegou, ele tinha ido ao mercado, e eu diria claramente que se ela vivesse sozinha, ela teria morrido, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a discutir, né? O idoso hoje, quando ele cai na rua, ele tem socorro. Quando ele cai em casa, ele morre. Ele morre porque ele não consegue chegar ao telefone, ele não consegue chegar a pedir socorro. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar aqui é a relação existente, a necessidade que se tem de um idoso ter acompanhamento se ele vive sozinho, né? Hoje existem empresas que fazem isso, eu cito aqui uma empresa muito conceituada no mercado, a Telehelp, não ganho nada com isso, mas eu sei que o trabalho é sério e eles carregam lá, né, a pulseirinha, porque se eles caírem, eles conseguem acionar a pulseirinha. Um outro contexto interessante é o quanto isso vai aumentar nos próximos anos, né? A gente tem uma expectativa de que até 2030 a média de vida do brasileiro seja de 84,4 anos. E se a média de vida vai aumentar, se mais pessoas estão vivendo mais pessoas vão cair. E eu vou te passar um dado bastante interessante agora de 2022 também, que entre 2000 e 2020, o Brasil já gastou mais de 1 trilhão com quedas em idosos. Então, a relevância do tema é uma coisa de suma importância. E, mais uma vez, né, eu te dou os parabéns por trazer esse tema tão interessante, Malu, porque cada vez mais a gente vai se deparar com isso. Eu me deparei na minha família, e eu falo de queda idosa há mais de 20 anos. Então, vejam o quanto é complexo esse tipo de coisa, né? Uma vez que o idoso caia, existem 3 pontos que podem ser cruciais da queda, né? Fratura de quadril é o mais relevante, a fratura de coluna, se ele cair sentado, e, por fim, a fratura de punho. A fratura de punho é a que menos nos importa, justamente porque ele consegue levantar se ele tiver uma fratura de punho. Se ele tiver uma fratura de quadril, ele não consegue levantar. E aí tem um dado interessante, né? Que inclusive o familiar que está perto, muitas vezes, quando vê o idoso cair, ele tenta acolher esse idoso. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo em qual sentido? Nós temos uma tendência, se ele tiver uma fratura de coluna e for colocado em pé, ele pode ter uma lesão medular, né? Uma vez eu presenciei na rua uma senhora saindo de um táxi
ela caiu, o taxista correu, não deu nem tempo de chegar perto, ele já correu, virou para o outro lado e catou ela e colocou ela em pé, né? Então, isso é muito perigoso. Idoso, uma vez no chão, precisa ser avaliado antes de ser colocado em pé. E, inclusive, com cuidados médicos, porque esse ponto, fratura de quadril e fratura de coluna, pode ser crucial para a sobrevida desse idoso, né? Se for uma fratura de punho, a gente consegue contornar com mais facilidade. Ô, Fábio, sabe que eu nunca... Acho que o meu senso de solidariedade, acho que ele é maior, né? Por exemplo, se eu vejo um idoso cair, a primeira coisa que me acontece é assim, eu quero levantar, eu quero cuidar e tal. Então, assim, reafirmando, isso não pode ser feito, por quê? O que pode causar nesse idoso? Por exemplo, que caiu sentado. Aí eu tento levantar, segurar com toda a minha força, mas o que pode acontecer para o idoso? Imagina aqui, Malu, que eu tenho um bloco de osso na coluna, tá? Quando esse idoso caiu, esse bloco de osso esparramou, ele quebrou, como se eu pegasse uma pedra e pum, batesse e ela explodisse, né? A partir do momento que essa peça explode, se eu colocar ele em pé de novo, a massa do corpo vai espalhar em cima dessa peça e vai fazer com que os ossos, os fragmentos ossos se espalhem. Isso pode gerar uma lesão. Imagina que um osso quebrado, vamos falar um termo bem popular, como um caco de vidro. Se ele espalhar, ele pode cortar os tecidos que estão ali atrás, que são a medula, né? Se for uma lesão mais baixa, a cauda equina, né? Os nervos que vão para as pernas, e a partir desse momento ele perde totalmente o movimento da perna. Então, por solidariedade, eu fiz questão de tocar nesse assunto, que eu costumo falar para todos que estão próximos. Por solidariedade, todo mundo quer levantar o idoso. E existe um senso popular de que se a pessoa parou em pé de novo, você resolveu o problema. Quando, na verdade, você tem que ser muito cauteloso de não fazer isso. Se a fratura for no colo do fêmur, a gente também tem um problema. Por quê? Um fêmur quebrado, ele perde a sustentação. Ao colocar esse idoso em pé, ele vai ter um cisalhamento e aquela massa óssea, se ele teve uma fratura ali, aquela massa óssea vai deslocar, e quando ela deslocar, ela pode romper tecidos nobres também, né? Como uma artéria que passa por ali. E você perde a vascularização da perna. Então, se um idoso cair, não coloque ele em pé sem antes ter a certeza de que ele não teve uma fratura. Vou falar a parte boa da história. A parte boa é que o idoso que tem a fratura, ele não deixa ninguém chegar perto dele, porque a dor é tão forte que ele vai falar, não coloque a mão em mim. Então, se o idoso falar, não coloque a mão em mim, é mais uma evidência para você não chegar perto. A nossa solidariedade, o nosso instinto é muito bom, mas o resultado disso pode ser ruim. Bom, agora então, recapitulando os tipos de fraturas mais frequentes, o do pulso, que você falou? Vamos pensar em ordem de incidência. Quadril, a fratura do fêmur, depois fratura de coluna e de punho, tá? É óbvio que idoso caindo pode bater rosto, pode ter fraturas de face, pode quebrar cotovelo. Eu já socorri idoso na rua que estava com o cotovelo quebrado, mas a incidência maior é justamente nesses 3 pontos. O fêmur, por uma característica biomecânica, né, ele recebe carga de inclinação, e o osso não gosta de carga de inclinação. Então, se o idoso cair e virar ali, ele vai acabar tendo um ponto de fragilidade na região. É porque o controle do equilíbrio no idoso, né, além da questão óssea mesmo, né, que tem uma diferença, né, de quando se é jovem, assim, eu acho que esses 2 pontos, né, quer dizer, o controle do equilíbrio, né, a gente vê que eles ficam, sabe, assim, mais... Você tem que ter mais cuidado com eles, o equilíbrio e a questão óssea também, né? Eu acho que a gente tem que avaliar não, chegar mais perto sobre esse tema, né, professor? Malu, você está sempre muito bem informada e muito bem contextualizada. Meus parabéns mais uma vez. Quando a gente fala de fratura, a gente olha sempre para a osteoporose, mas tem um caso muito mais grave que acomete o idoso, que é a sarcopenia, tá? Então, se eu falar osteoporose, num termo popular aí para as pessoas hoje que nos veem, muitos vão saber o que é. Agora, se eu falar o que é sarcopenia, muitos não sabem o que é. Sarcopenia é a... Sarcopenia. Vamos gravar isso. aí.
Sarcopenia. Sarcopenia é quando o idoso perde uma quantidade de músculo, né? Quando a gente chega aí depois dos 30 anos, principalmente em pessoas sedentárias, existe uma diminuição de massa muscular muito mais rápida que a diminuição de massa óssea, tá? Outra coisa é que a sarcopenia pega tanto homem quanto mulher. A massa óssea é mais incidente em mulheres do que em homens pela menopausa ser diferente da andropausa, né? O ciclo reprodutivo feminino se encerra por volta dos 50 anos e do homem se encerra por volta dos 70 anos. Então, o homem ele tem 20 anos a mais de ciclo reprodutivo, 20 anos a mais de hormônio e 20 anos a mais de síntese de osso. Agora, o sedentarismo traz sarcopenia, ele perde músculo. E a sarcopenia se concretiza quando ele perde músculo e função do músculo. E a função do músculo, Malu, você falou muito bem, é a destreza de equilíbrio. E tem uma particularidade muito interessante, que o idoso ele começa a perder massa muscular na região próxima ao quadril. Então, se você olhar o glúteo do idoso, né, o bumbum lá do idoso, ele vai começar a murchar. A gente costuma brincar. Você nunca acha idoso com a calça cheia. Ele vai sempre estar com a região do quadril mais atrofiada, né? Eu vou falar hipotrofiada, com menos trofismo. E isso faz até com que ele ande mais de ponta de pé, que ele transfira a locomoção para a região inferior do corpo, né? Então, se você olhar geralmente idoso, ele aumenta o tamanho da panturrilha e diminui o tamanho do glúteo. A diferença é que a força muscular do quadril dá equilíbrio fino e a força muscular da panturrilha dá um equilíbrio grosso. Então, ele não vai conseguir manter o equilíbrio fino se ele perder massa muscular no quadril, que é um ponto crucial da força do ser humano. Então, imagine o seguinte, ele já está envelhecendo, ele está acumulando doenças, ele passa a tomar remédios, ele perde a acuidade visual e ele também perde massa muscular, né? Se a nossa população vem vivendo mais, ela vem acumulando mais tempo com essas debilidades, ou seja, a partir dos 60 anos aumenta o risco de queda, a partir dos 70 anos aumenta mais ainda o risco de queda, a partir dos 80 anos aumenta mais ainda o risco de queda. Se essa pessoa tiver associada, por exemplo, uso de medicamentos, e aqui tem uma conta bem simples, que todo mundo pode fazer em casa. Se você toma mais do que 5 comprimidos, você aumenta o risco de queda. E tem uma coisa muito interessante também, que é fácil de medir, que é a velocidade que as pessoas andam. Então, por exemplo, hoje a gente tem no braço um relógio que mede a velocidade que você anda. Se você andar numa velocidade abaixo de 0,7 metros por segundo, que vai dar aproximadamente 2,5 km por hora, você tem 50% a mais de chance de queda. Se você andar entre 0,7 e 1, você vai ter 20% a mais de risco de queda. E se você andar acima de 1, você tem um risco de queda semelhante da população normal. Então, isso é um dado que as pessoas podem medir, por exemplo, em cima de uma esteira. O relógio fala a velocidade que você anda. E isso tem sido um dado interessante de saúde pública. Saber controlar a velocidade que um idoso anda já é um forte indicativo se esse idoso vai cair ou não. Além do número de comprimidos que ele toma, além da acuidade visual que ele tem e além do histórico dele já ter queda. Tá? Existe um outro dado bastante interessante, que é a somatória de doenças. Então, por exemplo, se um idoso tiver osteoartrose, e a gente sabe que depois dos 60 anos a incidência de osteoartrose na população é enorme, ele perde em torno de 30% da habilidade de andar. Agora, se ele tiver osteoartrose associada ao diabetes, ele perde cerca de 70% da habilidade de andar. Então, veja aqui, a nossa população evolui com osteoartrose, a nossa população evolui com diabetes. E, gradativamente, a gente vai aumentando as debilidades. Então, eu costumo dizer que falar de idoso e falar de queda não é olhar para a árvore da floresta, e sim olhar para uma parte da floresta, né? Uma árvore ruim na floresta, um problema, pode não acometer o ecossistema.
Agora, a partir do momento que eu tenho parte da floresta acometida, eu vou começando a acometer a outra parte desse meu ecossistema. E isso é um dado bastante importante para que não sejamos simplistas ao tratar o assunto queda em idoso. Porque quando eu vi o tema, eu achei assim, poxa vida, eu fiquei pensando, será que eu vou descobrir alguma coisa nessa nossa conversa, né? Mas assim, agora eu estou cheia de dúvidas, né? A questão da acuidade visual, você falou, já começou a me preocupar por aí. A questão dos músculos mesmo, né? Como é que vai perdendo? Quer dizer, como é que. Então, eu estou pensando assim, o que seria o antídoto para isso? Então, vou começar a questão dos remédios, né? Vamos pegar aí os primeiros problemas. Você falou primeiro em acuidade visual, né? Como é que a gente lida com isso no idoso? Como, quer dizer, está instalado, vem, não tem como conter esse tipo de coisa. Mas, assim, uma vez instalado, como é que a gente lida com esse assunto em se tratando, o nosso foco é a queda mesmo, né? A queda dos idosos e tal, e esses traumas. Como é que a gente faz para olhar para isso que você apontou aí como os grandes causadores desses traumas? Então vamos lá, Malu, vamos falar de coisa boa agora, né? Primeiro, o que o idoso perde de acuidade visual? Ele perde uma noção binocular, tá? Então imagina que eu estou com as duas mãos aqui e elas estão paralelas, de repente eu coloco uma na frente e outra atrás. Então quando ele olha para o chão, ele não enxerga o degrau, né? Eu já presenciei uma queda em idoso num casamento onde o pessoal, a equipe, colocou em cima da escada uma túnica azul marinho. Quem olhava de fora não via que ali existia irregularidade. Um idoso com acuidade baixa caía ali com muita frequência, tanto aqui na minha frente caiu um casal de idosos, não caiu um, caíram dois. Né? Outra coisa é que isso pode ser corrigido a partir do momento que ele faz um acompanhamento com o oftalmologista, ele faz o uso do óculos. Né? Idoso tem um problema, né? Que eu falo que eu sei, estou falando, a minha avó caiu recentemente, a teimosia. Né? Principalmente quando começa a entrar caso de demência senil. Ele já começa a não conhecer, ele já começa a não ter aquela interatividade com as pessoas. Então, ele está usando óculos, né? Se ele não tiver, ele tem que usar óculos. Outra coisa, evitar dentro de casa que isso aconteça. Então, colocar pontos que ajudem ele a identificar a irregularidade de piso. Então, se você tiver uma casa projetada sem degrau, em terreno plano, é lógico que nós estamos falando, mas eu não consigo. Né? Existe um mundo ótimo, existe um mundo ok. Se você não consegue, pelo menos que você coloque uma fita colorida ali, que mostre para ele que existe uma irregularidade de piso. Outra coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, é que a saúde da terceira idade ou da melhor idade começa na primeira idade. Então, ganho de peso começa na adolescência. A gente viu que o maior índice de aumento de peso pós-pandemia foi entre os adolescentes. Isso gera diabetes, né? Então, o controle do diabetes, a prática de atividade física, e a gente tem um problema muito sério, que é o quê? Nós estamos numa era de prática de atividade física, onde as pessoas já sabem que a prática de atividade física é importante, mas ainda é de pouco conhecimento, né? O nosso mercado é pouco educado de qual atividade física fazer, como estimular o idoso. Na década de 90, década de 20, a gente estimulava o idoso com treino de força. Antes disso, era a aula de hidroginástica. Ele saía da piscina e caía no chão. Ele diminuía mais ainda a massa óssea, porque na hidroginástica ele não tinha impacto. E a gente sabe que o que faz o osso crescer é o impacto. E outra coisa, o que faz o músculo reagir também é o impacto. Eu não estou pensando no tamanho do músculo do idoso agora, eu estou pensando na velocidade que ele tem de reagir. Isso mostrou a partir de 20 que idoso não tem que ser treinado com exercícios lentos e pesados. Ele tem que ser treinado com o peso do corpo que ele tem, manipulando a carga o mais rápido possível. Por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira. Né? Se você tem essa consciência e você ensina um idoso a sentar e levantar de uma cadeira, você já está entrando dentro dessas diretrizes. Por fim, sentar e levantar de uma cadeira com a técnica de usar o quadril para levantar e não o rolamento do corpo. Você já deve ter presenciado um idoso que joga o corpo para trás, gira e pelo embalo do tronco ele levanta. Ele não está usando o quadril para levantar, ele está usando um rolamento, ele está usando uma massa.
um fator inercial de massa para conseguir parar de pé. Então, se ele senta e levanta da cadeira com a força do quadril, ao mesmo tempo que eu estou fortalecendo o quadril, eu estou ensinando técnicas de velocidade de quadril. E isso pode ajudar muito esse idoso a andar mais rápido, e andando mais rápido, ele evita a queda. Então, na era que estamos, é muito bonito dizer, treine a musculatura que ele vai estar bem. Mas eu diria, seja mais cauteloso, estude um pouquinho mais, né? E vou puxar até a sardinha para o nosso lado. Uma das preocupações, uma das frentes do nosso curso hoje é justamente ensinar para os alunos como fazer isso, né? Dentro da ciência do envelhecimento. A partir do momento que a gente tem uma característica biomecânica e a gente consegue controlar essa característica biomecânica, a gente dá uma nova vertente para ele, através de técnica de movimento e também através de estímulo rápido de contração. Tudo isso vai fazer com que ele se movimente cada vez mais. E se ele se movimenta cada vez mais, ele controla melhor o diabetes pela prática de atividade física, ele controla as condições cardiorrespiratórias pela prática de atividade física. E aí falta só um último detalhe dentro de todo esse contexto, que é uma boa educação nutricional, para que ele se alimente melhor, não troque massa muscular por massa gorda, né, que acaba fazendo com que ele tenha mais lastro. Essas tendências de acuidade articular, né, o maior senso de acuidade articular evita o desgaste precoce da peça. Então, todo esse ecossistema deve ser muito bem direcionado quando a gente fala de intervenção no idoso. E você usou uma expressão que me chamou a atenção, né? Ciências do envelhecimento, né? Porque se a população está envelhecendo, a gente tem que olhar para isso, não tem saída, né? Porque, por exemplo, eu estava conversando outro dia com um professor e ele estava contando, professor doutor, ele estava dizendo que nós estamos vivendo numa era onde estão convivendo o neto, o filho, o pai, pela primeira vez na humanidade, e o avô, né? Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos todos convivendo, quer dizer, o avô, o bisavô, ele está convivendo com o neto, né? Quer dizer, então, assim, se a gente pode olhar para isso, se os mais jovens podem olhar para isso para proteger os idosos, eu acho que nada melhor do que o conhecimento e saber dessas diretrizes, essas decisões, essas ações que a gente pode ter diante de um idoso, né, professor? Sem sombra de dúvidas, Malu. A gente costuma dizer o seguinte, existe uma relação da ciência que traz para o senso comum. As pessoas estão vivendo mais. Eu não diria que as pessoas estão vivendo mais, eu diria que mais pessoas estão vivendo mais. Né? Então, mais pessoas estão chegando a 80, 90 anos. E isso está fazendo com que a nossa população de idosos chegue a atingir perto de 18 milhões de idosos até a próxima década. Né? Então, sem sombra de dúvidas, o avô vai conviver com o filho, com o neto e até com o bisneto. Né? Eu vejo hoje dos meus filhos, a minha avó é bisavó deles. Eu convivi com a minha bisavó até meus 28 anos de idade. Então, isso é uma coisa, né, que mostra claramente o quanto é importante esse assunto. E quando a gente fala de saúde, hoje tão buscada pela população, a gente costuma dizer que esse é um gargalo muito forte na saúde. Se a gente gastou em 20 anos mais de 1 trilhão em quedas, né, pensa que se a gente evitasse 30% disso, quantos hospitais não seriam construídos? Ou ainda, além, quantas academias, quantos centros de prática de atividade física não seriam construídos, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, que evitar é muito mais barato do que tratar. Então, no senso comum da população, eu preciso de mais hospitais se o idoso cair. No nosso ponto de vista, a gente precisa de mais centros de boas práticas para que a gente não permita que o idoso caia. Né? Eu vou citar um exemplo aqui do Brasil, que investe cerca de 9,5% do produto interno bruto em saúde, e Singapura, que investe 4,6%. Só que Singapura hoje é uma referência mundial de saúde pública. Né? É óbvio que eles têm uma população muito menor do que a nossa, mas um dos fatores que faz Singapura gastar tão pouco e ter tanta eficiência é a divisão das responsabilidades com a população.
Singapura tem um centro muito forte de estímulo de prática de atividade física na população. E um treinamento muito forte das pessoas que prescrevem atividade física. E é isso que a gente busca muito no Brasil hoje, né, quando a gente fala de saúde de médio e longo prazo, porque o investimento de saúde preventiva é muito pequeno perto do benefício que ela traz, contrapondo-se à condição de tratamento de doenças, né? Para você ter uma ideia, hoje, estima-se que você tem 88% do custo da saúde pública com tratamento de doenças e um impacto perto de 8% de benefício na saúde pública. E se contrapondo a isso, você investe em boas práticas 4%, e isso traz um impacto na população de 55% na saúde pública. Então, se a gente quiser fazer uma saúde pública de melhor qualidade, fazer com que as pessoas que vão viver entre 60 e 84 anos, ou seja, cerca de 1/3 da vida, vivam com mais qualidade, a gente vai ter que olhar de uma forma diferente para a saúde que a gente tem hoje no mercado. Agora, em se tratando de lesões, isso acontece de forma diferenciada? Uma lesão é tratada diferente da outra? Professor, como é que funciona isso? Isso depende muito, Malu, da condição de cada pessoa, né? Inclusive a condição financeira. Porque quando uma pessoa tem uma lesão, ela vai parar num posto, e dentro desse posto, vou dar um exemplo da minha avó, ela tratou na rede privada, e em 2 dias ela estava operada e protetizada do quadril, em uma semana ela estava de pé, em 2 meses ela estava andando normalmente, né? Mas isso vai depender demais das condições. Se for um diabético com problema de cicatrização e de circulação e ele tiver uma fratura de colo do fêmur, até a própria incisão cirúrgica pode ser um problema para ele. Então, quando a gente fala de lesão, a gente tem que colocar no pacote todos os problemas, né, que aquele idoso traz, para saber qual seria a melhor forma de tratar essa pessoa. E em relação aos tipos de doenças ósseas, né, como é que a gente pode tratar isso ou mesmo evitá-las? É possível? Então vamos lá, Malu. Primeiro, se você quiser saber especificamente de osso, eu lhe diria que o osso responde a impacto. O astronauta que vai para a Lua perde osso. Uma pessoa que fica 6 semanas de cama vai demorar cerca de 1 ano para recuperar o osso que perdeu nessas 6 semanas. Então, osso é caderneta de poupança. Você acumula ao longo de toda a vida, com características de impacto, principalmente nas mulheres que vão entrar no climatério por volta dos 45 anos e na menopausa por volta dos 50. Se você quiser que essas mulheres tenham osso, você tem que prescrever para elas esportes de impacto. E eu vou dizer aqui uma notícia não muito animadora. A caminhada não é suficiente para aumentar osso. Pessoas que envelhecem caminhando têm a mesma degeneração óssea que pessoas que envelhecem sedentárias. E pessoas que envelhecem dentro de esportes aquáticos vão ter menos massa óssea que pessoas que envelhecem sedentárias. Então, como que a gente trata isso? Dando à pessoa a capacidade de fazer atividades de impacto. E aqui tem um benefício que é muito popular na população, que é a musculação. A musculação hoje vem mostrando, a musculação, principalmente musculação que você envolve em exercício de perna, vem mostrando uma boa manutenção da massa óssea, inclusive aí em níveis superiores a pessoas que envelhecem de forma sedentária. Então a gente tem que pensar 2 coisas. Primeiro, não perder osso já é uma grande virtude. 2, se você não perder e acumular 5% a mais daqueles que envelheceram sedentários, você está com uma grande virtude. Você não vai precisar ter 30%, 40% a mais de massa óssea. Níveis de 5% a 10% são suficientes. Se a gente pegar, por exemplo, um voleibolista que faz saltos, ele tem perto de 10% a mais do que uma população normal. Então, mais uma vez, para cuidar de osso, não adianta chegar na terceira idade querendo cuidar. Você tem que cuidar ao longo de toda a vida. Como? Com atividades de impacto. Cheguei na terceira idade, e aí, o que eu faço? Uma outra notícia boa. Se você fizer treinamento de força, musculação, e até se você tiver capacidade de fazer uma corrida, você para de perder osso. Então, isso é uma coisa legal, né? Agora, infelizmente, não é todo mundo que está capaz de fazer uma corrida, né? Então, a gente costuma dizer, pelo treino de força, talvez você tenha a primeira vertente para fazer essa pessoa se curar da massa óssea
que ela vem perdendo ao longo da idade. Nossa, professor, é muito interessante essa questão óssea, né? E a gente, depois que chega, não tem como, né? Tem que olhar para isso. Então, aí pensei também na questão da artrose, da osteoporose, né? Parece assim como cabelos brancos, né? Eles são inevitáveis, né? Quando você vê, você já está com a osteoporose, né? Ou artrose, ou mesmo com os cabelos brancos. E nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte: existe algum modo de, vamos dizer, prevenir isso? Malu, eu vou te dizer o seguinte, eu estou agora com 45 anos, eu pratiquei esporte de impacto a vida inteira, eu pratiquei luta, eu já pratiquei capoeira, jiu-jitsu, judô, eu já fiz corrida, eu faço levantamento de peso olímpico, eu já fui nadador e eu não tenho nenhuma osteoartrose no meu corpo, né? Eu tive um problema no ombro uma vez por um exercício mal executado quando adolescente, mas que hoje não me traz nenhuma dor. Como também já tratei de atletas olímpicas de voleibol que tinham osteoartrose com cerca de 14, 15 anos de idade. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a osteoartrose, ela não é um mal inevitável. O sedentarismo é que leva à osteoartrose, ou o excesso de atividade física. Se você quiser manter a saúde da sua articulação, você tem que fazer atividade física de forma regular e constante. Tá? E essa atividade física não precisa ser uma atividade física de academia, precisa ser um hábito saudável de vida. Eu estou te falando isso porque, infelizmente, a osteoartrose é um mal fácil de se evitar, que hoje não está sendo bem organizado do ponto de vista dos profissionais que tratam da osteoartrose. Fala de um hábito saudável, professor. Você comentou aí no meio da conversa, mas aí eu queria chamar a atenção para o que você diria hoje, o que é um hábito saudável? Olha, primeiro, a população precisa caminhar mais, tá? Vou falar de uma forma bem direta. A população precisa caminhar mais e a população precisa engordar menos. Nós temos hoje maior índice de obesidade do mundo, praticamente, tá? A gente está com 62% da nossa população com sobrepeso. E esse índice aumentou 2% nos últimos anos da pandemia. Então, a primeira coisa de hábito saudável é não engordar. E eu diria, você fala assim, tá, Fábio, mas olha, você está pegando muito pesado. Aquela pessoa que se alimenta de ultraprocessados, se a gente conseguisse, em escola pública, criar um hábito de ensino, de educação financeira e nutricional, a gente já evitaria grande parte desse problema, que é o que o Japão faz hoje. Tá? O Japão tem 3% de obesidade. E um dos pontos que eles colocam é nas escolas públicas a noção do que é um alimento, como preparar um alimento. Tá? Um hábito muito comum no Japão é 11h30 as crianças pararem para cozinhar seu próprio alimento. Tá? E dividir as pequenas porções de alimento. Então, se a população não engordar, a gente vai tirar uma imensa parcela de culpa da saúde pública. Segundo ponto, a população precisa caminhar mais. Se a população hoje tiver o hábito de dar pelo menos 10 mil passos por dia, a gente eliminaria também grandes problemas. Se a gente pegar os grandes centros onde a população não anda muito de carro, Londres, Nova York, eu já morei em Nova York, você não vê, né, aquela característica do americano com sobrepeso que você vê, por exemplo, na Flórida. Né? Eu já morei em Nova York, já morei em São Francisco. São Francisco também, as pessoas andam demais e você não vê um perfil que você vê na Flórida. Agora, quando você vai para os parques da Disney, você vê aquele americano tamanho enorme. Então, infelizmente, isso é até forte dizer, porque obesidade não é fácil de se controlar, mas aquela obesidade evitável por maus hábitos alimentares, consumo de alimentos hipercalóricos com hiponutrientes, melhor dizendo, isso seria talvez um grande marco no hábito saudável. E a partir daí, né, você vai falar para uma pessoa que pega 2h30 de trem para ir trabalhar, trabalha 10 horas e mais 2h30 de trem para voltar, que ela precisa fazer uma atividade física, vai falar, eu já fiz atividade física hoje a vida inteira. Então, caminhando um pouco mais e comendo melhor não significa não comer, significa ingerir a quantidade de calorias necessárias sem ultrapassar os hiperprocessados.
já seria um hábito saudável que cabe no bolso de qualquer pessoa da população. Inclusive, a alimentação saudável custa mais barato na mesa do brasileiro. Então, acho que a partir daí, ele não precisa comprar o produto light XPTO. Ele precisa saber como cozinhar um legume, ele precisa saber como consumir um pouco mais de verdura, como preparar um arroz feijão, levar a marmita dele com ovo frito ali em cima, né, o ovo frito que eu diga assim, imerso no óleo, só dourado numa frigideira, ele resolveria o problema dele. Olha, acho que eu tive um probleminha no seu áudio, mas acho que já voltou, professor. Eu vou aproveitar e perguntar, quando você falou da caminhada, mas ali não tem impacto, né? Então, o que seria algo de impacto aí que eles poderiam fazer? Malu, então vamos lá. Eu falo da caminhada primeiramente para a gente tentar, vamos pensar numa saúde ecossistêmica, tá? Então, se ele conseguir fazer isso pela caminhada, a gente resolveria esse problema. Se ele quiser manter massa óssea ao longo da vida, seria interessante que ele fizesse esportes com nível maior de impacto. Se eu pegar um trabalhador braçal, ele não perde massa óssea. Agora, se ele for um trabalhador de escritório, né, uma atividade interessante é a corrida. Me preocupa falar em público sobre corrida. Por quê? A corrida traz cerca de 80% de lesões no primeiro ano de prática. Então, você vai falar, eu estimulei a população a correr e eu criei mais osteoartrose. Sim. É por isso que a orientação de correr depende de uma capacidade física de um sujeito, né? Então, antes de falar para um sujeito correr para sintetizar massa óssea, eu diria que é mais seguro o treinamento de força. Principalmente porque isso já dependeria de ajuda profissional. É muito complexo, Malu, e assim... você já deve ter percebido que eu estou cheio de dedos nesse momento. É muito complexo você falar isso é bom, isso não é. Por quê? Porque para cada ponto que eu falo que é bom, existe um leque de fatores. Então eu vou falar para você, para aumentar a massa óssea, corrida é bom, isso é um dado. Agora, para manipular isso, se eu for para aumentar a massa óssea, colocar um sujeito para correr e ele não tiver força, eu aumento massa óssea e eu diminuo massa cartilaginosa. Eu gero osteoartrose. Entendeu? Então, cabe a um bom profissional de saúde entender o ecossistema da saúde. E isso não é uma crítica, tá? Pelo contrário, é uma observação. A formação hoje de base, de graduação, de medicina, fisioterapia e educação física, não está olhando para esse ecossistema. A gente costuma dizer o seguinte, um aluno... Hoje, por isso que eu acredito tanto na educação e por isso que a gente montou esse curso de pós-graduação. O aluno, depois que ele termina a graduação, ele precisa entender esse ecossistema. E hoje, né, com muito orgulho, a gente recebe no nosso curso aí médicos, fisioterapeutas, educadores físicos que começam a olhar com essa nova vertente para a saúde. Porque o tratamento medicamentoso já é muito comum. O tratamento de uma dica já é muito comum. Né? A gente costuma dizer que assim, a saúde se faz com a educação. Primeiro, dos educadores que vão prescrever educação. Segundo, da população que vai receber a atividade física. Então, a gente vê que hoje a licenciatura de educação física, por exemplo, já é no Brasil a licenciatura que mais forma profissionais. Né? Por que a gente não atua assim em escola pública? Por que a gente não usa a educação física para educar as pessoas, para ensinar o que elas têm que fazer, para dar para a pessoa o mínimo de noção do que é um treinamento de força, ou a capacidade de agachar. A gente teve numa revista agora de grande circulação, né, os benefícios de agachamento na população. Tem até uma aula minha no YouTube que fala, né, agachamento, uma questão de saúde pública. Se a pessoa, se a população conseguir agachar, e no Japão eles agacham até para arrumar a cama, ela já consegue um treino de força que permite a ela uma série de outras habilidades. Né? Se a gente for ver o bebê vai agachar em torno de 10 meses e ele vai andar em torno de 12, ou seja, o bebê ele agacha antes de andar. Em contrapartida, a nossa população anda sem conseguir agachar. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, é óbvio, se eu pegar uma pessoa que não consegue agachar e colocar para correr, eu vou gerar osteoartrose nela. Além de outras lesões de tendão. Inclusive, se ela já tiver sarcopenia
e ela tiver uma condição de osteopenia, a própria tração do músculo no osso pode gerar degeneração daquele ponto, que é o que a gente chama de entesopatia, que é uma lesão exatamente no... O osso não dá sustentação para o músculo contrair, né? Então, olhar para as pessoas hoje com carinho, com tempo para ouvi-las, entendendo todas as doenças, né? Que a gente costuma dizer, é o médico de família, o fisioterapeuta de família, o educador físico de família, né? Que consegue olhar para tudo isso e criar para ela o melhor, né? Não tem uma receita única. E aqui, Malu, eu vou me estender um pouquinho, falando para você que eu estou muito preocupado com a nova era da tecnologia, da expansão dos ensinamentos de atividade física. Hoje, se a gente pegar as plataformas que nós temos de dissipação, não vou citar nenhum nome comercial aqui, dissipação de informação, nós vamos ver que existem diversas lives ensinando pessoas a fazerem movimentos. Só que a pessoa que está prescrevendo é uma pessoa muito bem treinada. E a pessoa que está ouvindo do outro lado é uma pessoa que não tem a capacidade de fazer aquele exercício. Você não consegue ter feedback. Então, eu costumo dizer que a gente está num momento onde a gente tem ferramentas para expansão da prática de atividade física e, ao mesmo tempo, a gente não tem uma população preparada para ouvir essa informação, né? Então, isso me preocupa um pouquinho. Olha, Fábio Rodrigues José, foi uma aula, professor. Quero agradecer, boa sorte com o teu curso aí de pós-graduação, que venham muitos alunos aí, porque o tema é muito interessante, e você que está à frente do curso de pós-graduação em biomecânica da Unip. Professor, muito obrigada pela sua partilha, pelos seus conhecimentos, e por uma aula tão rica, né? Gostei muito, professor. Muito obrigada e até uma próxima. Malu, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou sempre à disposição. Bater papo com você é uma coisa maravilhosa. O tempo passa que a gente não vê. E fica aí à minha disposição para os próximos assuntos aí que a gente venha desenvolver. Obrigado. Vamos falar isso dessas aulas aí, que está todo mundo, né, ensinando tudo quanto é tipo de movimento, né, professor? Vamos falar sobre isso. Obrigada, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.